Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dani, no canal Mundo da Dani. Bom, hoje é uma história, né? Aqui vocês sabem, são histórias menores que as meninas contam, e os rapazes também, né? Porque aqui são Alices e Romeus também, que mandam situações. Não é uma história completa, igual a gente vê no canal Dani Delanos, mas são situações que vocês estão passando, quer mandar pra gente. O e-mail tá passando aí na sua telinha. Sejam todos bem-vindos. Nesse canal também, gente, eu estou botando os vlogs que eu gravei na Índia. Fiz uma viagem agora pra Índia e Dubai com meus filhos, com meu marido. Então eu tô colocando os vlogs aí também. Quem quiser ver, só procurar aí em vídeos, tá bom? Bom, mas vamos lá para mais uma situação aqui que a pessoa está passando. E ela mandou pra gente, né? E eu falei assim, bom, bora lá gravar. Porque já ficamos tempos demais de férias e eu sei que vocês estão morrendo de saudade. Bora lá. Oi, Dani, tudo bom com você e com o Beto? Me chamo Alice, tenho 43 anos, sou seguidora assídua do canal. Assisto todos os vídeos que você posta no YouTube e te acompanho também no Instagram. Obrigada, amiga. Quer me acompanhar no Instagram, @DaniDelanos, e no Facebook a gente também tem a fanpage Dani Delanos lá, tá? Acho muito legal a forma que você vive sua vida. Eu gosto dos vídeos das viagens, olha, acabei de falar. E acompanhei toda a sua viagem para o Brasil. E agora também tenho acompanhado a viagem para a Índia. Olha, gente, acabei de falar isso, eu nem tinha lido a cartinha dela ainda. Dani, como eu já te disse, eu tenho 43 anos, tenho um casal de filhos. Infelizmente, um dos meus filhos não está mais aqui. Ele faleceu quando tinha 13 anos, teve câncer no cérebro. E mesmo a gente tendo feito de tudo para que ele fosse curado dessa doença, o destino quis que ele fosse embora muito cedo. Ai, amiga, eu sinto muito. Ai, falar de filho assim, sério, me dá até um nó. Ele era um menino muito especial, carinhoso, estava sempre do meu lado. Era apaixonado por futebol, assim como o pai dele era corintiano doente. Não perdia um jogo de futebol na TV. Naquela época a gente só tinha uma televisão em casa e era uma guerra, pois muitas vezes eu queria assistir alguma coisa na televisão e eles queriam ver o jogo do Corinthians e eu sempre acabava cedendo. Afinal de contas, né, a gente é mãe, sempre abre mão das coisas que a gente gosta para poder agradar os nossos filhos. Quando ele tinha de 11 para 12 anos, ele começou a ter fortes dores de cabeça. A princípio eu cheguei a achar que ele estava de conversa fiada para faltar aula. Ele adorava faltar aula para ficar jogando bola. Mas essa queixa foi se tornando recorrente. Então procurei alguns médicos. Depois de alguns exames, descobriram essa maldita doença. Depois passamos um longo ano levando ele para fazer tratamento. Mas não teve jeito. Ele nos deixou com 13 anos de idade, cheio de sonhos e cheio de vontade de viver. Eu também tenho uma outra filha, Dani. Hoje ela tem 24 anos e se mudou para o Paraná com o namorado. Ela engravidou e o namorado recebeu uma proposta de emprego lá. Como era uma boa proposta financeira, eles resolveram se mudar. Quando minha netinha nasceu, passei um mês com eles, mas depois disso não tive ainda outra oportunidade de ir lá. Acabei ficando desempregada e depois acabei me separando do meu marido por causa de uma traição. Ele também já não me ajudava em nada. Hoje eu faço alguns bicos para manter as contas em dia. Dani, eu fui casada por 25 anos. Eu e Renato, meu marido, a gente sempre se deu bem. O Renato sempre foi um homem trabalhador e mesmo ele não sendo um homem rico, ele nunca deixou faltar nada para mim e para os filhos. Quando nosso filho adoeceu, ele se desdobrava em dois para sempre estar presente nos principais momentos do tratamento. Muitas vezes ele chegava do trabalho às 6 da manhã, tirava o uniforme, tomava um banho, comia alguma coisa e corria com meu filho para as consultas, quimioterapia. Quando meu filho faleceu, meu ex-marido se fechou muito por um período. Ele sempre foi muito animado, gostava de tomar cerveja, ir para pagode, jogar futebol. Ele acabou se isolando de todos durante quase 5 anos. A vida dele era do trabalho para casa. Nada tirava a tristeza daquele homem. Até mesmo a nossa vida sexual ficou paralisada nesse período. Eu fazia de tudo para animá-lo, mas ele não tinha vontade para nada. Eu ficava tão na seca sexualmente nesse período que depois de 3 anos que a gente não transava, eu acabei me envolvendo com um colega de trabalho.
Não existia nenhum sentimento da minha parte para aquilo, em relação a esse colega. Era algo mais carnal mesmo. A gente algumas vezes saía do trabalho, ia para o motel, passava 1h30 lá, 2, transando. E ela falou assim, nunca vi um homem com tanta disposição. Eu saía do motel, mesmo com a minha consciência muito pesada de estar traindo meu marido, eu não conseguia botar um fim nesse relacionamento com esse meu colega de trabalho. Ele me deixava descontrolada na cama. Eu sei que eu não fiz o certo, me envolver com outro homem, mas eu sempre fui muito louca por sexo. Meu marido passou um período muito grande de luto, e mesmo eu continuando sofrendo pela perda do nosso filho, eu senti uma vontade imensa de transar. E por causa disso, acabei me envolvendo com esse cara. Tanto quando meu marido começou a me procurar novamente, eu dei um basta nesse caso extraconjugal. Eu acho que meu marido só voltou a me procurar porque ele sentiu que algo estava errado, pois eu já não insistia mais em ir para a cama com ele, ele deve ter começado a desconfiar. Dani, depois que meu marido foi voltando a sentir vontade de fazer as coisas, aos poucos a gente foi tendo uma rotina que a gente tinha antes do falecimento do nosso filho. Voltamos a sair, tomamos uma cervejinha, voltamos a ir no pagode. Mas claro, né, gente, a nossa alegria de curtir as coisas nunca mais foi a mesma. Há uns 3 anos atrás, nós conhecemos Valdineia, proprietária do apartamento ao lado do nosso. Só que enquanto ela era casada, ela nunca tinha morado lá. O ex-marido dela já tinha esse apartamento há alguns anos, mas ele sempre alugava esse apartamento. Eu já tinha visto ela lá algumas vezes, porém só na época que ela mudava de inquilino. Era ela limpar o apartamento, ou pintar, apresentava, né, os novos inquilinos. Teve vezes até de eu chegar a emprestar uma vassoura e um rodo para ela limpar o apartamento. Mesmo a gente não se conhecendo, dava para notar que ela era uma mulher comunicativa. Sempre que ela ia no prédio, ela gostava de bater um papo com os moradores. Mas nessa época, eu sequer sabia o nome dela. Até que de repente o inquilino dela, que era nosso vizinho, falou que ela tinha pedido apartamento, pois ela tinha se separado e ela iria se mudar para lá. Bom, então ela acabou se mudando para lá. O marido dela tinha arrumado outra mulher mais nova e largado ela. Nesse dia que ela bateu lá em casa, eu e meu marido estávamos tomando uma cerveja na varanda e perguntamos se ela queria beber um copo com a gente. Ela aceitou e se sentou com a gente. E naquele mesmo dia ela já parecia ser nossa melhor amiga. Já começou a contar várias histórias, já deu dinheiro para o meu marido pegar mais cerveja e a partir dali ela começou a frequentar a nossa casa. Ela também sempre batia lá em casa pedindo ajuda para meu marido furar alguma coisa na casa dela ou fazer algum tipo de serviço. Começamos também a sair juntos. Nos finais de semana, meu marido estava de folga, a gente ia na praia, no pagode, e ela era uma companhia muito legal, pois ela era uma mulher engraçada e meu marido morria de rir com as coisas que ela contava. Só que Dani nem passava na minha cabeça que meu marido estava interessado nela e nem ela nele, pois eu recebi ela tão bem quando ela mudou para o prédio, então assim, eu não maldei essas coisas. Até que um dia eu cheguei em casa do trabalho, meu marido não estava. Achei estranho, pois eu tinha falado com ele meia hora antes e ele disse que estava em casa. Tentei ligar para ele, o celular desligado. Interfonei para a portaria e perguntei se ele tinha passado lá e o porteiro disse que não tinha visto. Resolvi então bater na casa de Valdineia para ver se ela sabia do meu marido e, para minha surpresa, ele estava lá na casa dela, ajudando ela a colocar uma porta no guarda-roupa que tinha quebrado. Fingi que estava tudo bem, mas quando entramos em casa, falei com ele que eu não queria saber dele na casa dela quando eu não estivesse juntos e acabamos tendo uma discussão. No outro dia eu fui pessoalmente falar com ela que eu não tinha gostado do meu marido lá, sozinho. Ela pediu 1000 desculpas e disse que não sabia que eu ficaria com tanta raiva e que ela nunca mais pediria nada a ele. Então acabou rolando um climão entre a gente e foi aí que paramos de sair juntos e frequentar a casa uma da outra. Alguns meses depois desse ocorrido, eu acordei 3 da manhã com uma cólica. Quando olhei para a cama, cadê meu marido? Olhei no relógio, não era nem 3 da manhã. Comecei a andar pela casa procurando ele e logo passou na minha cabeça que o desgraçado estava na casa de Valdineia. Mas como eu mal estava falando com ela, eu não bati na porta. Eu não tinha certeza que ele estava lá. Tomei um Buscopan e voltei para a cama.
50 minutos depois, ouvi o barulho da porta se abrindo, mas fingi que eu estava dormindo. Ele então tirou a roupa e deitou bem devagar do meu lado. Na hora eu senti um cheiro de perfume de Valdinéia. Minha vontade era dar uns tapas nele naquela hora, só que eu fiquei quietinha. Eu queria ter certeza que ele estava com ela. Quando foi de manhã cedo, ele saiu para trabalhar e eu liguei para a síndica, que é minha amiga e odeia a Valdinéia, e contei o que tinha acontecido e perguntei se ela deixava eu ver as câmeras do corredor e ela me autorizou. Quando eu vi as filmagens, eu descobri, Dani, meu marido só não tinha ido aquela noite no apartamento dela, mas como em vários outros dias. Na verdade, ele se aproveitava que eu tomava remédio para dormir e ia para a casa dela. Quando eu vi as imagens, eu fiquei possessa. Não me controlei, bati na casa dela e assim que ela abriu, já fui para cima dela. Enchi ela de tapa. Ela começou a gritar e outro vizinho entrou no apartamento para nos separar. Acho que se ele não chegasse, eu tinha feito uma besteira com ela, pois eu estava com muito ódio. Tanto que quando eu saí de lá, eu ainda fui no serviço do meu marido e arrumei o maior escândalo. Dias depois desse ocorrido, meu marido me chamou para conversar e disse que ele queria se separar, pois ele estava apaixonado por Valdinéia. Eu ainda tentei convencer ele a desistir dessa loucura, mas ele disse que não. Nesse mesmo dia, ele pegou as coisas e se mudou para o apartamento dela. E agora ele é meu vizinho e eles vivem igual um casalzinho no apartamento do lado do meu. Por diversas vezes eu encontro os dois saindo de mão dadas. E cada vez que eu vejo essa cena, minha vontade é de voar no pescoço dela. Porém, ela já deu queixa de mim na delegacia e eu estou proibida de sequer falar com ela. Meu ex-marido insiste para que eu venha no apartamento e saia de lá. Ele disse que abre até mão da parte dele se eu me mudar. Mas eu não vou me mudar, não. Eu quero é que eles se sintam desconfortáveis. Todas as vezes que eles me encontrarem no corredor, no elevador, eu quero que eles se lembrem da safadeza que eles fizeram comigo. Vocês acham que eu estou errada? Eu estou seguindo aquele ditado, dando os incomodados que se mudem. Termino aqui minha história. Em breve atualizo você e Beto. Ai, amiga, eu sinto muito pelo que aconteceu com seu filho. Muito, muito, muito mesmo. Eu imagino como deve ter ficado sua cabeça, assim, né? E disso tudo aí que você passou. Bom, mas vamos lá ao Valdinéia. Olha, as meninas até falam, né? Tem que dar na cara mesmo, não sei o que, tal. Eu, assim, gente, eu sou um pouco controversa contra isso. Eu sei que ela era sua amiga, né? Já devia estar rolando alguma coisa ali, então, entre ela e seu marido. Mas eu acho engraçado vocês quererem bater na mulher e você querer perdoar seu marido, porque você falou com ele, eu te perdoo, fique aqui, quando ele quis se separar. Então eu não consigo entender esse comportamento, sabe? Eu acho que ele é muito mais culpado do que ela. Claro que ela era sua amiga, também não estou tirando a culpa dela, ela também tem culpa aí, porque eu acho que, né, ela devia respeito a você também, mas eu acho que ele deve muito mais respeito a você do que ela, tá? Mas vamos lá à situação que você quer saber, né? Você como uma vizinha dela e do seu marido. Olha, você falou os incomodados que se mudem. Pelo que eu li, eu acho que você deve estar muito mais incomodada com essa situação do que os dois, que ligaram foda-se, né? Porque se ele teve coragem de te deixar e mudar para casa da vizinha, minha filha, esse cara e ela já ligaram foda-se há muito tempo. Então, assim, eu sei que às vezes a gente quer dar uma de forte, eu sei que às vezes a gente quer transparecer que nada tá nos atingindo, mas eu acho que essa situação incomoda muito mais você do que ele. E sinceramente, eu aceitaria a proposta de abrir mão do apartamento, eu venderia ou alugaria e eu iria para outro lugar. Sabe por quê? Porque é para você recomeçar a sua vida. Porque ele recomeçou. E assim, sinceramente, se realmente você não sentisse nada em ver os dois juntos, né? Tipo, passou, tá ali com ela, tal. Mas o que eu não acredito pela sua carta, eu acho que você deve sofrer.
E sofrer não é bom. Você já teve um sofrimento muito grande com o seu filho. Eu acho que você não precisa estar sofrendo aí todos os dias vendo o seu marido, o seu ex-marido no caso, né, com essa mulher. Dá uma sensação sim pra gente, porra, ele me deixou por causa dela. E eu digo isso, gente, porque, né, eu já tive namorados, assim, vou falar lá na adolescência, mas que eu lembro de ter tido esse sentimento, de eu ter sido trocada. E quando eu via ele com a mulher, nossa, eu ficava muito, muito triste mesmo, sabe? Não era algo que eu queria ver, só que na época a gente morava numa cidade menor, então eu acabava vendo, acabava cruzando com eles dois nos lugares. E era foda porque era um lugar pequeno. Então todas as festas que iam, eu sabia que eu ia dar de cara com os dois. Então assim, ou eu superava aquilo, ou eu realmente não saía de casa. Mas na época eu queria mudar, né? Então eu lembro que logo depois disso tudo também eu acabei voltando para Vitória, que era a cidade, né, que eu nasci, que é uma família de lá. Isso foi no interior. Porque assim, eu acabava indo para frente. Eu ia para os lugares com o intuito de me divertir e quando eu via assim os dois, eu ficava triste, eu ficava incomodada, né? Eles lá no maior love, se divertindo, e eu lá assim, sabe, incomodada, pensando, porra, ele me largou para ficar com essa mulher e tal. Então assim, isso sempre passava na minha cabeça. Então uma coisa que eu vou falar para vocês, eu sinceramente, eu não romantizo o sofrimento hoje em dia. Eu já sofri tudo que eu tinha para sofrer nessa vida. E eu não tô falando nem em matéria de homem, tá? Tô falando em matéria de vida geral, né? De perder meus pais, de ter, né, ficado muito tempo fora do Brasil, ter ficado longe da criação dos meus filhos. Então, assim, perdido muita coisa, né, que meu pai deixou pra gente. Então a gente, né, já contei para vocês no canal que meu pai deixou a gente numa situação boa, minha mãe acabou perdendo tudo. Então, assim, eu perdi muitas coisas na vida, tanto materiais quanto sentimentais, materiais, graças a Deus, né, eu trabalhei e consegui reconquistar, mas as coisas sentimentais, minha família, meu pai, minha mãe, meus avós, tios meus que já foram, isso aí não tem como. Então, hoje eu não romantizo, assim, o sofrimento. E eu acho que você está sofrendo. E eu acho que o melhor para você, você também já sofreu demais com a perda do seu filho. Eu acho que o melhor para você hoje seria assim, sabe? Vende esse apartamento ou aluga esse apartamento e sai daí. Pra que você vai ficar todo dia vendo esse cara? A mulher é sua vizinha de porta, cara. Já pensou você ficar vendo todo dia seu ex-marido, que você deve ter algum sentimento por ele ainda, porque você tentou fazer com que ele não ficasse com ela, né? E você vê esse cara todo dia saindo com essa mulher de mãozinha dada, de chameguinho. Sinceramente, eu acho que eu não aguentaria. Então, eu sairia daí. O que vocês fariam? Deixa aí nos comentários para ela. Eu tenho certeza que ela quer muito saber o que vocês fariam aí no lugar dela. Olha, Alice, sinceramente, eu espero que você supere tudo isso aí que você passou. Venha assim dar um update da sua história. Vida nova, é pra frente que se anda, sabe? Você falou do falecimento do seu filho e eu tive na Índia agora. Eu fui em Varanasi, que é uma cidade conhecida como Eternal City, né? Então eu aprendi uma coisa com os hindus, que isso aí eu vou falar num vídeo, tá? Que eu vou fazer sobre a Índia. Mas como eles lidam com a morte, tanto que Varanasi é um lugar que, né, que eles fazem a cremação dos corpos. Quem já ouviu falar que eles cremam os corpos na beira do Ganges, depois jogam, né, as cinzas no Ganges. Eles acreditam que todas as pessoas que morrem lá, elas
acabam um ciclo de reencarnação e elas vão direto para o paraíso, né? É o que eles acreditam na religião deles. Mas o que eu aprendi com eles foi que a morte, todo mundo vai morrer, todo mundo tá aqui e vai morrer um dia. Não tem um que vai ficar, não adianta. A gente vem aqui para viver aquilo que a gente tem que viver e vai embora, né? E a morte é uma coisa triste, porque você sente falta daquela pessoa que estava ali com você. Mas ao mesmo tempo, você continua vivo. E você tem que seguir em frente. Então, assim, eu digo, eu tô falando de questão de morte, né, de um corpo, de uma pessoa, mas eu acho que isso é para todos tudo que a gente passa na nossa vida. Se algo morreu dentro de você, igual o seu casamento, né, foi para trás, acabou, não tem volta, decidiu, ele já tá com outra, sua vida segue. A dele tá lá, ele tá seguindo a dele com a mulher lá que ele escolheu para estar com ele. E a sua tem que seguir também. Então, para que você ficar ali nesse sofrimento de ver esse homem com essa mulher todos os dias, morando do lado do seu prédio? E eu sei que é difícil, muitos vão falar, Dani, mas ela vai mudar, ela já estava ali. Cara, mas eu acho que se você tá sofrendo e se você tem a chance de se refazer em outro lugar, eu acho que é muito melhor, sabe? Pra que vai ficar nessa briguinha, quem vai sair, quem não vai? Eu, sinceramente, eu sempre opto pela minha felicidade, pela minha saúde mental. Então, assim, se algo não tá me fazendo bem, eu tento mudar. E se eu tiver que mudar pra isso também, eu vou mudar. Eu não vou ficar discutindo, brigando, me desgastando, gastando minha energia, sabe? Não, a vida é muito curta, amiga. A vida é muito curta e a gente tem a obrigação de ser feliz. Lembre-se disso, tá bom? Beijo e até o próximo. Tchau!